Pai, mas de uma união espiritual. Quando o Espírito de Deus está unido ao nosso espírito, a vida, a direção e ao destino certo. Aleluia. E a lição que nós vamos hoje aprender é a lição 12, o espírito humano e o espírito de Deus. Aleluia. Pode passar, irmão. Então, o apóstolo Paulo, quando fala nesse texto lá de Romanos 8,16, ele está justamente falando dessa união do Espírito com o Espírito do homem. Então ele vai dizer assim no texto Paulo. Tá, né? Não, a próxima. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E aí eu pesquisei aqui essa palavra testifica, é dar testemunho, é afirmar ou comprovar algo como verdadeiro, ou mesmo, o mesmo que garante, afirma, atesta e sustenta. Ou seja, o Espírito, ele não só garante, afirma e atesta e sustenta com o nosso Espírito. Só que eu trouxe uma outra versão que vai abrir o nosso entendimento, que vai dizer assim, na NTLH, ela diz assim, o Espírito de Deus se une, ou seja, há uma conexão, né, com o nosso Espírito para afirmar que somos filhos de Deus. Então, textual, Paulo está ensinando que existe uma união real entre o Espírito de Deus e o Espírito do homem regenerado. E dessa união vem a certeza da filiação, não de sentimento, mas da presença do Espírito Santo. Ou seja, não é por um sentimento, eu sinto que sou filho de Deus. Porque se você for aí fora e perguntar para qualquer pessoa que não serve a Jesus, que não recebeu Jesus no coração, ela vai dizer que se sente filho de Deus. Verdade. Então não é um sentimento, mas é uma convicção da união. O Espírito de Deus se une ao Espírito do homem e ali ele testifica, ele afirma que nós somos filhos de Deus. Aleluia. Glória a Deus por isso. Pode passar. Vou tentar ser mais devagarinho. Verdade e prática. Olha, além do seu testemunho em nosso espírito, o Espírito Santo age no íntimo de nosso ser, intercedendo, edificando e produzindo o seu fruto. Aleluia. Então, o Espírito Santo não apenas confirma a filiação, ele não apenas vai atestar que nós somos filhos de Deus, mas ele vai nos dar ensinamento, né? Ele vai agir no íntimo. O Espírito Santo não apenas confirma a nossa filiação, ele sustenta toda a nossa vida cristã, ou seja, ele é o mantenedor da nossa vida cristã, da nossa vida espiritual. Então ele vai nos sustentando na caminhada. Sem o Espírito Santo, nós somos fracos na fé. Por quê? Porque ele que nos sustenta em meio às lutas, em meio às dificuldades, em meio às provações, ele vai nos sustentando. Aleluia. Amém. Então devemos viver de forma sensível à sua atuação, porque ele atua no meio da igreja, ele atua no meio de nós. E como que ele atua? Na oração, quando a gente cultiva uma vida de oração, comunhão com o Espírito Santo e uma vida que reflita o fruto do Espírito Santo no dia a dia. Ser crente na igreja é fácil. Agora, ser crente no dia a dia, lá fora, com as nossas palavras, com a nossa maneira de tratar o próximo, como que a gente lida com as dificuldades, como a gente lida com as provações, com os questionamentos, é aqui que nós vamos mostrar se a nossa vida está temperada com o tempero do céu. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Então nós devemos ter uma vida de oração e comunhão com o Espírito Santo. Aí pode passar o próximo slide. E a leitura bíblica em classe. Pode passar. Alguém quer fazer? Romanos 8, versículo 14, 16, 1 Coríntios 14 e Gálatas 5, 22 e 23. Porque todos são guiados pelo Espírito de Deus. Esses são filhos de Deus, porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estar em temor, mas recebeste o espírito de
bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. Então aqui no Romanos 8,14 vai dizer que porque todos que são guiados, ou seja, direcionados pelo Espírito Santo de Deus, esses são filhos de Deus. Então, se eu não sou uma pessoa guiada e conduzida pelo Espírito Santo de Deus, não tem como eu dizer que sou filho de Deus. Então, o apóstolo Paulo deixa isso bem claro. E aí pode passar a introdução. Então, vai dizer assim na introdução da lição. Nessa lição, estudaremos alguns aspectos da obra do Espírito Santo no espírito humano. Trataremos do despertar da consciência, da fé, do ensino em toda a verdade, da intercessão, da edificação pelo orar em línguas e do fruto do Espírito. Veremos como o Espírito de Deus é imprescindível para uma vida espiritual autêntica e frutífera. Então a Bíblia revela que o Espírito Santo atua diretamente no espírito do humano, regenerando. Ou seja, ele vai causar uma transformação em nós. E essa atuação não é momentânea, não é algo que acontece aqui num culto quando eu entrego a minha vida para Jesus. É uma evolução contínua, é um processo contínuo na minha vida com Deus, me conduzindo o crente à maturidade espiritual por meio da comunhão e da edificação do fruto do Espírito Santo. Ou seja, é uma vida de comunhão contínua, diária com o Espírito Santo. Não tem como eu chegar aqui, eu recebo Jesus e eu mudei de vida, não. Porque os sentimentos que eu tinha outrora continuam comigo. Os pensamentos que outrora governavam a minha vida, eles continuam em mim. Agora eu preciso passar por essa transformação, por essa ação que somente o Espírito Santo é capaz de fazer na minha vida. Não é humano, não é porque aquilo que a gente faz, não é um esforço humano, mas é pela uma ação do Espírito Santo na minha vida, na tua vida. Glória a Jesus. Eu aprendi que quando Jesus fala de coração, ele vai representar que o nosso coração é uma terra, né? E ele vai representar 4 tipos de terra. E eu sempre aprendi que se nós somos essa terra, quanto mais terra eu dou para o Espírito Santo trabalhar, mais matéria ele tem para mudar a minha vida. Então eu preciso entregar mais de mim, para que o Espírito Santo possa agir na minha vida e mudar os meus pensamentos, mudar a minha atitude, o meu jeito de olhar o mundo. Não olhar mais o mundo como o olhar de um homem carnal, mas olhar para o mundo como o olhar de um homem espiritual. Então eu preciso entregar mais de mim. E isso só acontece numa submissão à vontade de Deus, ao Espírito Santo. Pode passar. Então o objetivo da lição, pode passar, é ensinar como o Espírito Santo inicia e fundamenta a vida espiritual, despertando a consciência, gerando fé e ensinando as verdades divinas. Pode passar. É mostrar como o Espírito Santo atua na comunicação com Deus, ou seja, ele é o elo, né? Ele nos conecta com o Espírito de Deus e nos auxilia ao crente, testificando a filiação divina e intercedendo em seu favor. Pode passar. Enfatizar como o Espírito Santo edifica o crente através da oração em línguas e produz as virtudes do fruto do Espírito e representa o ápice da vida cristã. Aleluia. Então pode passar, que vai falar do primeiro tópico. A obra inicial do Espírito. Aleluia. Então a ideia central aqui é mostrar que a vida espiritual começa com a ação soberana do Espírito Santo no espírito humano, despertando, regenerando e renovando a mente. Glória a Deus. O subtópico 1 é consciência e fé. Então a lição vai trazer assim para nós: a ação do Espírito Santo. Se alguém tiver alguma pergunta, eu já falando rápido, vocês falam. A ação do Espírito Santo começa em nossa consciência, despertando da culpa pelo pecado e apontando a necessidade de perdão. Então a primeira ação do Espírito Santo é na nossa consciência, porque a nossa consciência carnal está morta, mas quando ouvimos a palavra é despertada. Então, despertando da culpa pelo pecado e apontando a necessidade de perdão. Ou seja, um homem que é carnal, ele não vê que ele é pecador, que ele precisa de um salvador, não tem essa consciência despertada.
E Jesus falou sobre essa obra de convencimento. Ele disse assim, e quando ele vier, ele quem? O Consolador, o Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. João 16:8. Ainda no espírito humano, o Espírito de Deus remove a incredulidade, produzindo fé mediante a palavra. Ou seja, quando eu ouço a palavra, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém. Então, Glória a Deus. mediante a ouvir a palavra, a minha consciência é despertada, removendo a incredulidade, que é um empecilho para a minha vida cristã, produzindo fé mediante a palavra, o que também atinge as faculdades da alma. Então, vem o intelecto, desce no coração. Eu sinto que Jesus disse, eu preciso confessar com a boca e crer no coração, porque é um sentimento de dentro de nós. Então, opera-se então a regeneração no nascimento da água e do Espírito. João 3:5. Aleluia, Jesus. Então, o Espírito Santo, primeiro ele vai despertar a consciência para o pecado. Então, ele gera a fé pela palavra e vivifica o Espírito, inaugurando uma nova vida com Deus. Amém, Jesus. Então, não tem como, é o Espírito Santo que age. Por isso que muitas vezes a gente ouve uma palavra, vem na igreja, mas nada acontece. Por quê? Porque o Espírito Santo não te convenceu, porque você não estava aberto, sensível. Muitas vezes a gente vem para a igreja com o coração duro, né? A gente resiste à ação do Espírito Santo na nossa vida. Então, antes da salvação, o ser humano não discerne sua condição espiritual. O homem carnal, o homem natural, ele não tem discernimento de que ele é um pecador. Ele continua na vida de pecado. Muito crente assim também, né? Muito crente ainda que continua em pecado, mas a consciência está morta. Então ele continua praticando o pecado, porque o Espírito Santo já não consegue mais agir na vida dele, despertando ele que ele está no erro. É, Deus, é verdade, Jesus. E aí nós precisamos ter o discernimento espiritual. Nós precisamos ouvir a voz do Espírito Santo. Aleluia. O Espírito Santo age revelando a necessidade de arrependimento e conduzindo o coração à fé, dando início a uma vida espiritual que agora responde a Deus. O que é isso? É quando o Espírito Santo me traz a luz, me traz a lei, alguma coisa que eu preciso mudar. Mediante o entendimento, Jesus vai requerer de mim e você quando o entendimento é aberto. Porque o Espírito Santo de Deus, ele não pode cobrar aquilo que a gente não entende. Tá? Então, o Marcílio teve entendimento, por isso que ele falava por parábolas, para que quem ouvisse, não entendendo, ele não pudesse requerer daquelas pessoas. Mas quando o Espírito Santo nos traz amor, ele abre o nosso entendimento, aí sobre isso o Senhor vai requerer de você. É a mesma coisa quando você vem num culto e o pregador ele fala, você precisa orar. Você tem um entendimento aberto que precisa orar, mas você não põe em prática. E o Senhor não vai aceitar de você desculpa. Senhor, eu não orava por isso, por aquilo, não. Você tem um entendimento de que você precisa ter uma vida de oração, uma vida de intimidade e busca, mas você decidiu não fazer. Então isso o Senhor vai requerer de você. Aleluia. Então o Espírito Santo age revelando a necessidade de arrependimento. Então eu preciso me arrepender, aleluia, e me voltar para Deus em arrependimento, em coração sincero, para viver uma vida de intimidade com Ele. A salvação começa pela ação do Espírito Santo, não pela capacidade humana. Não tem nada que eu e você possa fazer para que gere esse arrependimento em nós. Porque nós, a nossa incredulidade, continuamos pecadores. Apesar daquele que não diz que não tem pecado, né? Todos nós pecamos. No subtópico 2, a pedagogia do Espírito. Olha o que a lição vai dizer. A regeneração é o início de uma nova dimensão de uma nova vida agora espiritual, em comunhão com o Espírito de Deus. O texto vai dizer, mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Está lá em 1 Coríntios 2,12. Então Paulo refere-se ao papel pedagógico do Espírito, que nos ensina as coisas espirituais, versículo 2 e 13. Como Jesus havia prometido,
prometido, que é o mesmo texto, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João 14, 26. O Espírito Santo nos faz lembrar daquilo que foi lido, daquilo que foi estudado, daquilo que foi aprendido. O Espírito Santo não vai te fazer lembrar de algo que você nunca leu e algo que você nunca provou na palavra de Deus. Então eu preciso estar sempre em conexão com a palavra de Deus, porque a revelação vem pela palavra de Deus. Então o Espírito Santo atua como mestre, como um ensinador no nosso interior, iluminando a mente do crente e ensinando as verdades espirituais e guardando-a de enganos e ideologias. É quando alguém vem aqui e aplica uma heresia em cima do púlpito, logo o Espírito Santo faz lembrar, não, isso não está em coerência com a palavra de Deus. O Espírito Santo nunca vai usar ninguém fora da palavra. A gente tem sempre que medir pela palavra de Deus. Ela é a bússola que nos conduz. Aleluia. Aí tem muita gente sendo levada pelos enganos doutrinários. Por quê? Porque não consulta a palavra de Deus. Eu aprendi que nós temos que ser crente Bereia. Sempre com a Bíblia aberta quando alguém esteja pregando. Amém, Jesus. Porque todos nós somos falhos. Eu sou falha, todo mundo é falha. A gente pode falar alguma coisa da gente mesmo e levar muitas pessoas ao engano. Mas se eu sou um crente Bereia, eu estou com a Bíblia aberta, consultando para ver se isso realmente está na Bíblia. Aleluia. Para que eu não seja levado pelos enganos de muitos que vêm enganando a igreja. Então, após a conversão, o Espírito Santo passa a instruir o crente internamente, conduzindo a compreensão da verdade e discernindo o que procede ou não de Deus. Glória a Deus. Por falta de discernimento, muitos estão indo por um caminho errado. Muitos estão aceitando doutrinas de homens, ensinamentos de homens, e estão deixando ensinamento bíblico. Porque se a Bíblia não te confronta, tem algo errado, não é a Bíblia que está sendo pregada. É Deus. A Bíblia sempre vai confrontar. Não tem como eu vir para um culto bíblico e sair daqui sorrindo e pulando. Porque ela sempre vai me sustentar. É Deus. Sempre. Aleluia. Se ela não está fazendo isso, é porque não está sendo pregada a Bíblia, que nós conhecemos, que é a palavra de Deus. Aleluia. Essa atuação preserva a fé bíblica e protege o cristão de ensinos distorcidos. O crescimento espiritual depende da iluminação do Espírito. É uma vida guiada. Eu lembro de mim que durante 6 anos, quando eu estava com depressão, eu leio muito a Bíblia. Faço isso com prazer. É uma disciplina espiritual que eu tenho comigo com Deus. Mas durante 6 anos, eu li sem entendimento algum. Eu simplesmente me alimentava da palavra. Eu entendia que era... Eu escutava os pregadores dizer que era o pão da vida para ele. Se eu estou quase morrendo com depressão, eu preciso comer pão da vida. Era a única coisa que eu entendia. Então eu colocava a Bíblia para dentro todo dia. Eu tenho uma Bíblia lá que só ela... Durante 6 anos de depressão, eu li ela 5 vezes. Ela é toda marcada, toda cheia de risco. Mas se tu perguntar se eu lembro de alguma coisa, eu não lembro de nada, eu não entendia nada. Primeiro, porque eu não estava dopada de medicação. E segundo, porque o Espírito Santo não me fazia entender. Mas eu me alimentava dela. Mas teve um dia, quando o Senhor me arrancou da depressão, e eu nunca vou esquecer. Então leia, não deixe de ler, mesmo que não tenha entendimento nenhum. Porque quando vier o entendimento, meu Deus. Eu sei que naquele dia eu estava lendo a Bíblia, já não estava mais com depressão, já havia sido curada. Quando meu marido chegou em casa, um pouco antes de chegar, o Espírito Santo me fez entender. Eu pulava 1 metro assim na minha cama, falando em línguas estranhas. O Senhor falou comigo, eu não entendia, pô. O Espírito Santo me iluminou, eu sei. O Theo chegou em casa e eu não parava mais de pregar para ele. E foi algo assim natural. Quando eu abria a boca, saía como um rolo de pergaminho. Ou seja, os 6 anos que eu li sem entender, eles foram trabalhando dentro de mim, me trazendo aqui entendimento. Quando a minha mente estava limpa da medicação, veio a revelação do Espírito Santo. Amém, Jesus. Mas é uma prática contínua. Não é chegar aqui, não entendi nada. Geralmente a gente não vai entender. Mas se nós orar e buscar a direção do Espírito Santo, Ele vai iluminar e vai nos dar a direção. Eu vivo isso todo dia. E eu tenho dificuldade, eu tenho dislexia.
decorado, porque eu aprendi que um versículo é preciso ser vivido, não decorado. Porque muitos decoram a Bíblia, sabe, de Gênesis, Apocalipse, acho até lindo isso. Mas não vive um versículo sequer que sabe decorar. É, Deus. Então a Bíblia não é para ser decorada, é para ser vivida todo dia, na verdade. Amém, Jesus. Aleluia. Terceiro, a renovação da mente. Olha como precisa de uma metanoia na nossa mente. Devemos viver em constante contato com o Espírito de Deus, para que, com uma mente sempre renovada, desfrutamos da sabedoria divina imprescindível para o nosso viver diário. Romanos 12:12. Para isso é fundamental uma vida de consagração total, da qual fazem parte a oração, a leitura das Escrituras e disciplinas espirituais, das quais tratamos na lição anterior. Provavelmente vocês já aprenderam que é jejum, é se consagrar para Deus. Então, quero que vocês abram Romanos 12:2. Deixa esse cara aqui. A Bíblia vai dizer assim, ó: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, ou seja, ele falou antes sobre as misericórdias de Deus, né? Tá falando acerca do que ele vinha já falando ali, né? Peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês, ou seja, não é mais sacrifício de animal, é eu e você como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não tem como eu viver uma vida de pecado lá fora, não tem como eu passar o dia inteiro na Netflix, me alimentando de toda a porcaria que o mundo oferece, não tem como eu passar o dia inteiro assistindo porcaria no celular e chegar aqui e querer que Deus fale comigo, que Deus me ilumine. Não, eu preciso estar em constante, vivendo uma vida de adoração a Deus, vivendo a intimidade do Espírito Santo. E aí vai dizer assim, ó: e não vivam conforme os padrões deste mundo. Não somos regidos pelos padrões deste mundo, mas deixe que Deus nos transforme. Por quê, apóstolo Paulo? Pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a ideia central aqui desse texto é que pela ação contínua do Espírito Santo, a mente é transformada, capacitando o crente a discernir a vontade de Deus e a viver de modo consagrado. Ou seja, à medida que eu vou me alimentando da palavra de Deus, ela vai transformando a minha mente, o meu pensamento, os meus raciocínios vão estar direcionados para Deus. É como ela é um martelo que esmiuça a telha. Nós temos paradigmas deste mundo. Nós somos cheios de sofisma. O que é sofisma? É uma mentira engoldada que está aqui na nossa mente, a qual a gente se alimentou durante toda a nossa vida e que precisa ser esmiuçada pela palavra de Deus, pela verdade, para que nós possamos experimentar qual é a boa e perfeita e agradável vontade de Deus. Aleluia. Então a obra do Espírito Santo continua na mente do crente, ajustando pensamentos, valores e decisões à verdade da palavra. E esse processo capacita o cristão a reconhecer o que agrada a Deus e a viver de forma coerente com a fé que professa. Então, conforme eu me relaciono com o Espírito Santo de Deus, ele me capacita a agradar o coração de Deus. Ele vai me dizer: isso pode, isso não pode, isso pode fazer, isso eu me agrado. Entende? É assim que o Espírito Santo vai nos envolver. Então a fé cristã envolve mudança interior contínua. Não apenas mudança exterior. Aquilo que eu falei, quando eu venho na igreja, que eu sou um incrédulo, entro aqui e recebo Jesus, eu sou regenerado. E agora eu vou começar o processo de santificação, de transformação. E isso é contínuo até Cristo vir nos buscar. Amém. Não dá para desistir. Glória a Deus. Nós precisamos continuar com Ele, agindo na nossa vida, permitindo essa mudança. Aleluia. Porque sem mudança, a mudança não é só exterior, não é sobre uma roupa, não é sobre um cabelo, não é sobre o que a gente veste, mas é
uma mudança no interior, é algo que ocorre dentro de nós. E aí, quando é gerado dentro de nós, é como uma gravidez. Quem está gerando, nos primeiros meses, ninguém vê nada. Ninguém consegue dizer, ó, está grávida. Não, por quê? Porque ainda está gerando. Mas lá no 4º mês já começa a aparecer a barriga. Já é notável que está sendo gerado algo naquela pessoa. Ela está gerando uma vida, não é? Vai chegar um momento que é tão evidente que quando a gente vê, nasce. Então o que é gerado no Espírito vai nascer para a glória de Deus. Amém, Jesus. Aleluia. Mas também o que é gerado na carne vai nascer para a nossa destruição. É, Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Então nós devemos filtrar pensamentos, Glória a Deus. valores e decisões à luz da palavra, permitindo que o Espírito molde nossa maneira de pensar. E é pela palavra que somos transformados e mudados pela renovação da nossa mente. Pode passar o próximo slide. Alguma dúvida até aqui? Se alguém tiver, a gente pergunta para os universitários. Voz e luz. Ó, o texto vai dizer assim, ó. Quando tiramos tempo para ouvir o Espírito, ele fala de muitas maneiras ao íntimo de nosso ser, traz sabedoria e revelação, esclarece questões duvidosas e gera entendimento e paz. Ele, o Espírito de Deus, ilumina os olhos do nosso coração. Quem quiser abrir Efésios 1:17, a gente ficar lendo, Atos 15:28, Romanos 8:14, Efésios 1:18, né? São versículos rápidos, para a gente ter um entendimento e não ficar apenas na minha. Efésios 1:17 está aqui. Você pode ler. 18 também, galera. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. É Ele que dá, Ele que vai nos dar essa revelação do pleno conhecimento de Deus. O outro é. O 18 ali, Michel. Mas o 18 continua. Sendo iluminados os olhos do vosso coração, para que saibais qual é a esperança do chamado que ele vos fez, quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos. Essa palavra que nosso coração, que é cardia, fala dos nossos sentimentos, emoção, da nossa vontade, da nossa volição, daquilo que nos move. O outro não pode falar. É Na a. verdade, apareceu bem ao Espírito Santo e a nós, não vos impor mais cargo algum, senão essas coisas necessárias. Isso é Romanos Romanos 8:14. Não, desculpa, é o Atos 15, Ah, 28. certo. 28. E o Romanos 8:14. Não acredito, gente, é Bíblia. Romanos 8:14 está aqui. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, é guiado, é conduzido, é direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Então, a ideia central aqui é o Espírito fala ao íntimo do crente e ilumina os olhos do coração, do cardio, da volição, dando clareza, paz e compreensão das riquezas da esperança cristã. Então, o Espírito Santo orienta o crente de maneira interior, esclarecendo o entendimento e conduzindo com segurança, segundo a palavra. O Espírito Santo nunca vai te iluminar fora da palavra, fora da direção dele, porque a palavra ele foi inspirada pelo próprio Espírito Santo. Aleluia. Essa direção, quando vem o Espírito Santo, ela produz paz, discernimento espiritual e firmeza na esperança que Deus concebeu. Ou seja, quando eu sou iluminada, direcionada pelo Espírito Santo, isso traz paz ao meu coração. Quando eu tomo uma decisão eu fico atribulada, porque não foi gerado paz, não veio do Espírito Santo. Então não toma nenhuma atitude na tua vida quando você sente um peso, quando você sente algo diferente, algo que não é de Deus. Para por aí. Começa a pensar, começa a orar, começa a buscar a direção do Espírito Santo, porque quando a direção vem dele, produz paz. Amém, Jesus. Ô Michel,
Um texto aqui, eu estava me lembrando, estava falando sobre, todos falam que são filhos de Deus, né? João 1,12 diz assim: mas a todos que o receberam e aos que creram no seu nome, deu-lhes a prerrogativa de se tornarem filhos de Deus. É todo aquele que crê e recebe Jesus Cristo. Confessa, né? Confessa, isso Crê aí. no coração e confessa, esses são filhos de Deus. Porque a minha mãe sempre fala, se tu for numa biqueira perguntar se eles são filhos de Deus, eles vão dizer que são. Se você for no centro de Macumba e perguntar para o santo lá se ele é filho de Deus, ele vai dizer que ele é. Entendeu? Todos se consideram filhos de Deus, mas não é um sentimento. Aleluia. É uma ação do Espírito Santo. Amém, Jesus. Aleluia. Então o Espírito, eu já falei, né? E essa direção então produz paz, produz discernimento e a esperança que é verdadeiro. A direção do Espírito conduz a uma caminhada segura. Sabe, quando eu ando guiada pelo Espírito Santo, eu ando segura, passos firmes. Aleluia. Eu não ando assim, cavaleando com medo, porque o Espírito Santo me consegue firmeza nos passos. Eu ando com certeza e convicção naquele que está operando, naquele que está me guiando, me conduzindo. Quantos crentes cambaleando? Quantos crentes indecisos não sabem para onde vão? Quantos crentes que hoje não conseguem mais discernir o que é do Espírito, o que é da carne, o que é do inimigo? Muitas vezes a gente dá crédito para o inimigo e ele só está de braços cruzados olhando as burrices que a gente faz. É, Deus. Porque nós não buscamos mais a direção do Espírito Santo, não consultamos mais a Bíblia. Aleluia. Uma coisa que eu aprendi, pastor, não é crítica, mas talvez seja uma crítica. Eu aprendi que eu preciso ler a Bíblia. Quando o Senhor fala lá em Mateus 6,6, entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto, o teu pai que te vê em secreto, ele vai recompensar onde? Em público. Essa vida de intimidade e comunhão com o Espírito Santo é você e Deus. É eu e Deus. Quando eu trago uma terceira pessoa, eu estou me prostituindo. Quando eu pego um devocional feito por homens e vou para o meu momento com Deus, eu estou prostituindo. Me perdoa falar assim. Por quê? Porque você está sendo iluminado pelo que o Espírito Santo iluminou aquela pessoa. Não é aquilo muitas vezes que Deus quer falar contigo. Deus quer falar contigo de uma outra forma. Amém, Jesus. Então eu sou completamente contra quem usa devocional. Pronto. É a mesma coisa que comer comida dos outros pronta. Jesus quer intimidade, comunhão. Jesus quer que você sente na mesa. Ele vai te servir o pão. Ele vai te instruir. Ele vai te ensinar. Ele vai te guiar e vai te conduzir pela iluminação do Espírito Santo. Aleluia, Mas Jesus. nós estamos tão atarefados que é muito mais fácil comprar um devocional pronto, ler lá, saborear aquilo lá e pronto, meu momento com Deus está feito. Não. Você trouxe uma terceira pessoa para uma relação pessoal com o Pai. Aleluia, Jesus. Ele é o nosso manual de regra. Amém, Deus. A Bíblia é o nosso alimento espiritual. Eu preciso ter uma vida de devoção aqui, ainda que eu não entenda. Eu leio, até. Eu escutei uma vez um pregador dizer assim, ó. Quer ser especialista em algum versículo? Pega o Salmo 23 e lê todo dia, até o Espírito Santo te fazer entender. Tu vai ser um especialista no Salmo 23. Não é isso. Não é crítica. Amém, Jesus. Mas é uma crítica. Aleluia. Então, a sinopse 1, pode passar. Para a conclusão geral, né? O Espírito Santo desperta a consciência, gera fé e renova a mente, ensinando e guiando o crente para uma vida espiritual. Está vendo que é uma ação do Espírito, não é de uma terceira pessoa? Não é. Nós estamos crentes fracos na fé porque nós estamos nos alimentando muitas vezes de pão embolorado, muitas vezes de um alimento construído ali, sabe lá Deus como. É bonito, mas muitas vezes o Espírito Santo quer te revelar de outra forma, quer trazer entendimento para ti de outra forma, quer te usar de outra forma. Então é uma ação do Espírito na consciência nossa, não de uma terceira pessoa. Aleluia. Então ensinando, guiando o crente para uma vida espiritual, de comunhão com Ele. Pode passar o segundo. Meu Jesus. Falar dele hoje. Testemunho e intercessão
intercessão e edificação. Pode passar. Olha o que a lição vai dizer. Romanos 8 é riquíssimo quanto ao tema da função do espírito humano na comunicação com Deus, tratando a vida do cristão, a vida no espírito. Paulo menciona a adoção espiritual, que é testificada pelo Espírito Santo ao espírito do crente regenerado. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8:16. Essa comunicação entre o Espírito de Deus e o Espírito humano traz convicção e segurança em Cristo, o que somente pode ser compreendido por meio da fé. Não vem da razão do homem, não vem da nossa razão humana, mas pelo Espírito. Então a ideia central é destacar que o Espírito Santo confirma a nossa filiação, intercede por nós e fortalece o nosso interior em meio às lutas e limitações. Então, se eu tenho uma limitação, Ele me fortalece no meio dela. Aleluia. Então, pode passar o próximo, o subtópico 1. O Espírito testifica ao Espírito. Olha, ainda em Romanos 8, vemos Paulo tratando de outra ação do Espírito de Deus junto ao Espírito humano. A intercessão em nosso favor, que é o versículo 26 e 27. Essa ação permite que, muito além de nosso intelecto, haja uma profunda súplica diante do Pai, perfeitamente sintonizada com a intenção do Espírito, que, segundo Deus, intercede pelos santos. O Espírito Santo vai interceder a favor do justo mediante a vontade do Pai, não é a minha e nem a tua. Então, aleluia. Glória Então, a o Deus. Espírito Santo testemunha. O Espírito Santo auxilia na oração, intercedendo de forma profunda e perfeita, alinhando nossas súplicas à vontade de Deus, além do que entendemos. Então, diante das nossas limitações humanas na oração, o Espírito Santo age em favor do crente, conduzindo suas súplicas conforme a vontade divina, não é conforme a minha e a tua vontade. Mesmo quando faltam palavras, que é o caso de Ana lá, né, ele trabalha de forma eficaz, garantindo que a oração esteja alinhada aos propósitos de Deus. Um exemplo que eu vou trazer para a gente entender o que ele quer dizer aqui. Eu, às vezes, estou com uma dor física, uma dor na minha mão, vamos supor. Então, eu começo a orar para o Senhor: Senhor, estou com dor na minha mão, cura minha mão, faz alguma coisa. Só que o Espírito não vai tratar o sintoma. A dor na mão é um sintoma. Ele vai direto na raiz do problema. Amém, Jesus. E aí vem aquela cura. E quando a gente ora no Espírito, essa cura acontece no nosso interior. Aí chega um dia e diz: nossa, aquilo que pesava em mim trouxe uma paz. Aquilo que me custava, aquilo que era um peso, até uma liberação de perdão que eu não conseguia. Quando tu vê, tu já começa a olhar para os outros olhos. Por quê? Porque ele não trata o sintoma, ele vai tratar a causa, ele vai ser cirúrgico, ele vai direto na raiz do problema. Amém, Jesus. Aleluia. Glória Então, a a Deus. eficácia da oração depende da ação do Espírito Santo. Aí pode passar, né? A sinopse, que é o resumo, né? O Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus e intercede em nosso favor de maneira profunda, além do nosso entendimento. Então, a gente não vai entender o que o Espírito Santo faz na nossa vida. Terceiro, para a gente ir para o final. Terceiro, edificação e fruto do Espírito. Pode passar. A ideia central aqui desse tópico é enfatizar que o Espírito edifica o crente por meio de oração em línguas e produz o fruto que expressa o caráter de Cristo. Então, o primeiro tópico é o Espírito ora bem. Ação, ora bem. O Espírito ora bem. A ação do Espírito de Deus na esfera do Espírito humano é vista também na carta aos Coríntios, quando Paulo ensina sobre as línguas estranhas. Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. As línguas estranhas são articuladas segundo o Espírito de Deus, por isso que não há entendimento. Por isso que muitas vezes eu estou falando em língua estranha, alguém está condenando, para quem fala em língua estranha. Ou eu mesma, a minha consciência me condena: para, que besteira, ele não está entendendo nada.
mas continue orando, porque isso vai produzir frutos na tua vida. Quando oramos em línguas, portanto, oramos segundo o Espírito. Não é segundo a nossa vontade, mas é segundo o Espírito. E esse processo de articulação espiritual atinge o perfeito propósito divino. O meu espírito ora bem. O espírito ora bem, mas nosso intelecto não compreende a mensagem. Mesmo assim, somos edificados. Quem ora em línguas, Aleluia. ele ora e é edificado na fé. A oração Amém, em Jesus. língua traz cura para a alma, traz cura no espírito. Nós devemos praticá-la e devemos buscar este dom. Porque é uma comunicação do Espírito do homem com o Espírito de Deus. Amém, Jesus. Aleluia. E na oração em línguas, o Espírito Santo age diretamente no espírito do crente, fortalecendo sua vida interior. Ainda que o entendimento não participe plenamente, você não precisa entender, mas saiba que o Espírito Santo está agindo na tua vida. Essa prática, falar em línguas estranhas, contribui para a edificação espiritual, para uma comunhão mais profunda com Deus. Sabe, aquele crente que está passando por luta, por dificuldade, mas ele é firme, ele é constante, ele é estável. Por quê? Porque ele mantém esse relacionamento que vai além do entendimento dele com o Pai. Então a edificação espiritual fortalece a comunhão com Deus. Amém, Jesus. Aleluia. Sobre o tópico 2, que a gente já vai para o final. Alguma dúvida aqui na oração em línguas? Porque às vezes muita gente tem, né? Pode falar, se eu escutar. Tem uma coisa que é muito importante com respeito a línguas estranhas. Tem língua que não são de Deus. Da pessoa fala e não sabe o que está falando, sabe? E tem muito cuidado com isso também. Tem que ter discernimento, né? Dentro das igrejas, muitas vezes está dentro das igrejas. Aquele que fala línguas estranhas, esse estranho, fala Paulo mesmo, tem que pedir também a interpretação. A edificação da igreja. Quase não entendo o que ele fala. Nós temos que ter muito cuidado, por quê? A gente Eu está dou dizendo exemplo. que a gente tem que ter cuidado com as línguas estranhas que tem dentro da igreja. Por quê? As falsas e às vezes não tem. O apóstolo, É o discernimento, né? A interpretação de línguas, né? Deus ha dado para mim umas palavras na qual eu falo, Senhor, quando você me ensina o que significa, eu falarei isso. Porque eu não sei o que significa isso. Mas assim, ó, esse é um questionamento da nossa humanidade. Só que o apóstolo Paulo ensina que orar em línguas, ele edifica a gente espiritualmente, ainda que não haja entendimento. Então eu não preciso entender, entendeu? Ainda que não tenha interpretação. No ensino aqui, falar em línguas não edifica a igreja. Tem pregador que fica falando línguas aqui, isso não edifica a igreja. Tem dons espirituais que é para falar em línguas e outros são para Revelar. No caso, eu posso falar e tu interpretar. Interpretar. Então, não quer Isso já dizer que- aconteceu comigo. Não quer dizer que eu vou interpretar o que eu estou falando. Eu, quando estava com depressão, eu sempre tive contato muito com o Espírito Santo, assim, mesmo com depressão. Eu sempre falei muitas línguas. Falo vários tipos de línguas. Isso é para a glória de Deus. Só que uma vez foram disseram para mim que eu era espírito de demônios que agiam na minha vida porque eu estava com depressão. A gente tem que ter cuidado com isso. E eu fui questionar para o Senhor, eu fui orar, buscar o Senhor. Apesar de eu estar assim, debilitada, você sabe que a minha vida é no altar, né? Então, Senhor, se eu estou endemoniada, se eu falo em língua de demônio, Senhor, misericórdia da minha vida, me salva disso, me tira disso, né? Porque isso muitas vezes entristece o coração da gente. E eu fui questionar com o Espírito Santo. Então eu orei muito, busquei no Senhor, mesmo naquela situação debilitada, eu orei, me consagrei tudo. E um dia lá no Sombrio, nunca vou esquecer, eu estava em mistério na frente, eu sempre sentei no banco da frente, né? Sempre sentei. Eu estava em mistério falando com Deus ali, né? Também não sei o que eu estava falando, porque quem fala em língua não tem entendimento do que está falando, fique claro. Você não tem, você não precisa ter, mas continue, tá? Continue, porque isso faz edificação. Quando menos eu percebi, o irmão João Cardoso levantou do banco, interpretando aquilo que eu estava falando. Ele, quando parou de interpretar, ele olhou para mim e apontou: nunca mais duvide que sou eu que falo tua boca. A partir dali caiu por terra. Tudo isso que alguém possa falar. Porque a Bíblia diz que nós somos edificados. Se eu sou edificada falando em mistério, continue falando. Amém, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos lá. Então, o ápice da vida cristã, tópico 2, eu já li, né? Já. Então, o fruto, a ideia central aqui é o fruto do Espírito reúne as virtudes
atitudes que marcam o caráter de Cristo e revelam o amadurecimento de quem vive e anda no Espírito. Então, o fruto do Espírito expressa de forma prática e visível a obra madura do Espírito Santo na vida do crente. Então, à medida que eu me relaciono com a Escritura, à medida que eu me relaciono com o Espírito Santo, eu vou amadurecendo na fé. Ele revela um caráter transformado. Todo cristão que tem uma vida de comunhão, de intimidade com o Espírito Santo, ele vive uma vida de transformação. E é evidente essa transformação. Aleluia. Todos vão ter que ver essa transformação na tua vida. A semelhança de Cristo. Você precisa manifestar o caráter de Cristo nesta terra. Não tem como eu dizer que sou guiada, conduzida pelo Espírito Santo se eu continuo ainda nas práticas pecaminosas. Não tenho. Aleluia, O Jesus. crente guiado pelo Espírito Santo, ele vai mostrar um caráter transformado, evidenciando uma caminhada constante e obediente no Espírito, ou seja, aquele crente que obedece. E eu vi um videozinho hoje que às vezes obedecer vai doer, a gente vai gemer, porque obedecer a palavra de Deus vai custar sempre alguma coisa para mim e para você. Mas quem diz que o Evangelho é fácil está mentindo. Carregar a cruz é difícil, negar a si mesmo. Jesus disse que nós temos que negar nós mesmos. Aleluia. Aleluia. Para viver uma vida no Espírito, sendo guiada por Ele, aleluia, e obedecendo. Então a verdadeira maturidade cristã se manifesta no caráter. Quantos crentes que o caráter não foi transformado continuam ainda nas práticas pecaminosas? Paga, compra e não paga, passa a perna no irmão, É, Deus, é verdade, Jesus. dá calote. Se tu perguntar pro vizinho como é que a vida dele, misericórdia. Fala palavrão, xinga a mulher. Sabe? Não é uma pessoa de confiança, ninguém tem confiança nele. Por quê? Porque o caráter dele não foi transformado à luz do Evangelho, não foi transformado à luz do Espírito Santo. Ele continua vivendo uma vida de aparência religiosa, é só por fora, mas dentro está podre. É, Jesus. Aleluia. Porque Cristo não se manifesta na vida dele. Então eu preciso revelar um caráter transformado. Eu sou um pequeno Cristo nesta terra. Então devemos avaliar nossas atitudes, palavras e relacionamentos à luz do fruto do Espírito, buscando refletir Cristo em todas as áreas de nossa vida. Isso revela um crente maduro. A maturidade espiritual. Pode passar o próximo tópico, é a sinopse. Pode passar. Olha, a oração em línguas edifica o Espírito. Não tem como o encontro que a Escritura fala. E o Espírito Santo produz virtudes que representam o ápice da vida cristã, como amor, gozo e paz. A comunicação do Espírito do homem com o Espírito de Deus. Ainda que não haja um entendimento aqui. Aleluia. Aleluia. E a conclusão pode passar. Olha, é Cristo quem proporciona essa profunda comunhão do espírito humano com o Espírito de Deus. Como Paulo afirma, o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. 1 Coríntios 6, 15, 17. Por isso, não nos enganemos. Quando o Espírito de Deus age em nós, ele sempre glorifica a Cristo. Sempre quando o Espírito Santo de Deus vai agir na nossa vida é para glorificar a Ele. Amém, É para Jesus. glorificar a Deus. Então Glória o Espírito a Deus. Santo ele regenera, para a gente lembrar, ele regenera o espírito humano. Ele testifica a filiação de vida. Somos filhos de Deus, mediante quando confessamos Cristo. E ele intercede conforme a vontade de Deus, não conforme a nossa vontade. E ele edifica o homem interior através das línguas estranhas, através da oração no Espírito. E produz um fruto que evidencia a maturidade cristã. Então, a vida cristã equilibrada é resultado de uma caminhada diária sob o governo do Espírito Santo de Deus. Amém, O crente Jesus. maduro, ele tem uma vida constante com Deus. Todo dia ele busca a presença de Deus. Ele se envolve nas práticas espirituais para se colocar de pé. Já estou terminando. Aleluia. E falando em oração em línguas,
Eu já recebi muita libertação, aleluia. Eu tive um problema com um pastor, ele causou muita tristeza no meu coração. Ele rasgou meu peito. E foi através da oração dele,